Aqui em Marcos 3:27, o poder sobre Satanás e os demônios. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, sem primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Um dos destaques principais do Evangelho segundo Marcos é o propósito firme de Jesus derrotar Satanás e suas hostes demoníacas em 3:27. Isto é descrito como manietar o valente, Satanás, e roubar a sua casa. Libertar os escravos de Satanás, o poder de Jesus sobre Satanás, fica claramente demonstrado na expulsão de demônios ou espíritos malignos. Os demônios, primeiro, no Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás devido a um espírito maligno que neles habita. Menciona também o conflito de Jesus com os demônios, o Evangelho segundo Marcos, e descreve muitos desses casos. 23, 27, 32, 34, 39, 3, 10, 12, 15, 5, 1, 20, 6, 7, 13, 7, 25, 30, 9, 17, 29, 16, 17. 2. Os demônios são seres espirituais com personalidades e inteligência como fruto de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos. Mateus 12, 43, 45. São malignos, destrutivos, estão sob a autoridade de Satanás. Ver Mateus 4:10. Terceiro, os demônios são forças motriz que está por detrás da idolatria, de modo que adorar falsos deuses e praticamente é o mesmo que adorar demônios. Ver 1 Coríntios 10, 20. Ver nota o estudo, a idolatria e seus males. Quarto, no Novo Testamento mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Ver João 12, 31. Nota 2 Coríntios 4, 4, Efésios 6, 10, 12, vê o estudo, o relacionamento entre o crente e o mundo. Os demônios são parte das potestades malignas. O cristão tem de lutar continuamente contra esses
Efésios 6:12. Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem ver. Marcos 5:15, Lucas 4:4, 8:27, 28, Atos 16:18. E falam através das vozes destas pessoas, escravizam tais indivíduos e os induzem à iniquidade, à imoralidade e à destruição. Os demônios podem causar doenças físicas. Mateus 29, 20, 32, 33, 12, 22, 17, 14, 18, Marcos 9, 17, 27, Lucas 13, 11, 16. Embora nem todas as doenças e enfermidades procedem de espíritos maus. Mateus 4, 24, Lucas 5, 12, 13. Aqueles que se envolvem com espiritismos e magia, feitiçaria, estão lidando com espíritos malignos, o que facilmente leva à possessão demoníaca. Atos 13, 8, 10, 19, 9, Colossenses 5, 20, Apocalipse 9, 20, 21. Os espíritos malignos estarão grandemente ativos nos últimos dias desta era, na difusão do ocultismo, imoralidade, violência e crueldade. Atacarão a palavra de Deus e a sua doutrina. Marcos 24, 24. 2 Coríntios 11, 14, 15. 1 Timóteo 4, 1. O maior surto de atividade demoníaca ocorrerá através do anticristo e seus seguidores. 2 Colossenses 2, 9, Apocalipse 13, 8, 2, 8, 16, 13, 14. Jesus e os demônios. Nos seus milagres, Jesus frequentemente ataca o poder de Satanás e o demonismo. Marcos 1, 25, 26, 34, 39, 3, 10, 11, 5, 1, 20, 9, 17, 29, Lucas 13, 11, 12, 16. Um dos seus propósitos ao vir à terra foi subjugar Satanás e libertar seus escravos. Mateus 12, 29, Marcos 1, 27, Lucas 4, 18. Jesus derrotou Satanás em parte pela expulsão de demônios de modo pleno através da sua morte e ressurreição. João 12, 31, 16, 17, Colossenses 2, 15, Hebreus 12, 14. Deste modo, ele aniquilou do domínio de Satanás e restaurou o poder do reino de Deus. Veio o estudo, o reino de Deus. O inferno, o lugar de tormento preparado para o diabo e os demônios. Mateus 8, 29, 25, 41. Exemplos do termo no grego. Marcos 43, 45, 47, Mateus 10, 28, 18, 9. O crente e os demônios, as escrituras ensinam que nenhum
verdadeiro crente em que habita o Espírito Santo pode ficar endemoniado. O Espírito e os demônios nunca poderão habitar no mesmo corpo. Ver 2 Coríntios 6:15 e 16. Os demônios podem, no entanto, influenciar os pensamentos, emoções e atos dos crentes que não obedecem aos demandos do Espírito Santo. Mateus 16:23, 2 Coríntios 11:3, 14. Jesus prometeu aos seus genuínos crentes autoridade sobre o poder de Satanás e das suas hostes. Ao nos depararmos com eles, devemos aniquilar o poder que querem exercer sobre nós e sobre as outras pessoas, confrontando-os sem trégua pelo poder do Espírito Santo. Ver Lucas 4:14, 19. Desta maneira podemos nos livrar dos poderes das trevas. Segundo a palavras em Marcos 3:27, o conflito espiritual contra Satanás envolve 3 aspectos. Declarar guerra contra Satanás segundo o propósito de Deus, Lucas 4:14, 19. Ir onde Satanás está, qualquer lugar onde ele tem uma fortaleza, atacá-lo e vencê-lo pela oração e pela programação da palavra e destruir suas armas de engano e tentação demoníacos. Lucas 11:20 e 22. Apoderar-se de bens ou posses, libertando os cativos do inimigo e entregando-os a Deus, para que recebam perdão e santificação mediante a fé em Cristo. Lucas 11:22, Atos 26:18. 4. Segue-se os passos de cada um. Deve observar nesta luta contra o mal, reconhecer que não estamos num conflito contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Viver diante de Deus uma vida fervorosamente dedicada à sua vontade e justiça. Romanos 12:1, 2. Efésios 6:14. Crer que o poder de Satanás pode ser aniquilado, seja onde for o seu domínio. Atos 26:18, Efésios 6:16, Colossenses 5:8. E reconhecer que o crente tem armas espirituais poderosas, dadas por Deus para a destruição das fortalezas de Satanás, 2 Coríntios 10:3, 5. Proclamar o Evangelho do Reino na plenitude do Espírito Santo, Mateus 4:23, Lucas 1:15 e 17, Atos 1:8, 2:4, 12, Romanos 1:16, Efésios 6:15.
ao usar a palavra de Deus, Efésios 6,17, ao orar no Espírito, Atos 6,4, Efésios 6,18, ao jejuar, Mateus 6,16, nota, Marcos 9,29, e ao expulsar demônios, ver Mateus 10,1, nota 12, 28, 17, 17, 21, Marcos 16, 17, Lucas 10, 17, Atos 5, 16, 8, 7, 16, 18, 19, 12. Vê o estudo e sinais dos crentes. Ao orar principalmente para que o Espírito Santo convença os perdidos no tocante ao pecado e à justiça e ao juízo vindouro. João 16, 7, 11. Orar com desejo sincero pelas manifestações do Espírito mediante os dons de cura, de línguas, de milagres e de maravilhas. Atos 4, 29, 33, 10, 38, 1 Coríntios 12, 7, 11. Agora vamos aqui para o segundo. 1 Samuel 12, 20 e 21. Não temais vos tendes contido todo este mal provém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração e não vos desvieis, pois surgireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. A idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, Israel, pouco antes de chegar a Betel. Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos. Gênesis 35, 1, 4. O primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel, de modo global, envolveu-se com idolatria foi na adoração do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Êxodo 32, 1, 6, durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltara para os ídolos, embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi. O final do reinado de Salomão foi os reis do Reino do Norte.
Israel foram idolatrias, bem como muitos dos reis do reino de Saul, Judá, somente depois do exílio em que causou o culto à idolatria entre os judeus. O fascínio da idolatria. Porque a idolatria era tão facilmente aos israelitas, havamos fatores implícitos. As nações pagãs que circundavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração de um único Deus. Noutras palavras, quando mais Deus, melhor o povo de Deus sofria a influência destas ações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer os mandamentos de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. Os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas culturais. Essa prática sem devida atraía muitos em Israel. Deus, porém, na sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem o que não haveria comunhão com ele. Por causa do elemento demoníaco da idolatria, ver a próxima na sessão. Ela às vezes oferecia em bases limitadas benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento dos filhos, os deuses do tempo, o sol, lua, chuva, etc. Prometiam as condições apropriadas para colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas muitos se dispunhavam a servir aos ídolos. A natureza real da idolatria não se pode reconhecer
a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendemos sua verdadeira natureza. A Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. Jeremias 2, 11, 16, 20. O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra esculpido por mãos humanas que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidades, 12, 21, e Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8, 4, 10, 19, 20. Por essa razão, os salmistas, Salmos 115, 4, 8, 135, 15, 18, e os profetas, 1 Reis 18, 27, Isaías 44, 9, 20, 46, 1, 7, Jeremias 10, 3, 5, frequentemente zombavam dos ídolos. Por trás desta idolatria há demônios que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo, tanto Moisés vê Deuteronômio 32, 17. Quando o salmista, no Salmo 106, 36, 37, associa os falsos deuses como demônio, note também o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios. A deuses como demônio, note também que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito de comer carne sacrificadas a ídolos e coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10, 20. Noutras palavras, o poder que age por detrás da idolatria e dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. Cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que os dos demônios. Vê o estudo poder sobre Satanás e os demônios. Satanás como o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4, exerce vasto poder nesta presente era iníqua. Ver 1 João 5:19, Lucas 13:16, Gálatas 1:4, Efésios 6:12, Hebreus 2:14. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentira,
2 Tessalonicenses 2:29, Apocalipse 13.